Nesse vídeo nós vamos montar uma carteira completa que atende do mais iniciante até o avançado com apenas 5 ETF e você vai ver que é simples, fácil e ainda no final do vídeo eu vou falar o que está valendo a pena começar a montar já e o que dá para você esperar um pouco para montar só daqui a um tempo. Essa carteira ela vai ter uma parte relevante em renda fixa, porque todo mundo se diz arrojado, mas quando as ações caem, a pessoa entra em desespero e começa a vender. Eu já vi isso e eu sei que você conhece pessoas que já viram, já passaram por isso, né? E o mercado, os ciclos mostram isso claramente. O investidor, pessoa física, ele normalmente vende no pânico e compra na euforia. Ele faz o contrário do que deveria fazer. Então essa carteira vai ser pensada para esse tipo de pessoas, que vai ser uma carteira mais tranquila e essa carteira vai ser inteiramente de ETF, porque nem os melhores analistas conseguem escolher bem as suas ações. Os melhores gestores, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, eles não batem os índices de referência. Então por que você ou eu, a gente acha que vai conseguir escolher ações que vão performar acima da média? Pode ter certeza, no longo prazo nós não vamos. A gente pode acertar uma ou outra, a gente pode ficar um período acima da média, mas no longo prazo nós não vamos. No longo prazo todo mundo tende a receber a média. E eu já gosto de ter a média desde já garantida no meu patrimônio. Então é por isso que eu vou montar essa carteira com 5 ETFs, até na renda variável e renda variável internacional vai ser ETF e vocês vão ver. E a lógica está bem encaixadinha e vocês vão gostar e provavelmente vão poder se inspirar para construir a de vocês. E para montar uma carteira a gente tem que dividir os percentuais. Então na parte de renda fixa eu vou dividir os percentuais entre 3 indexadores e vou usar um ETF para cada um dos indexadores. Eu vou usar aqui no meu exemplo o CDI-B11, o GPCA11 e o IRFM11. O CDI-B11 ele replica a Selic e ele vai ter 40% de peso dentro do patrimônio. O GPCA11 ele replica o IPCA+, e ele vai ter 30% de peso dentro do patrimônio. E o IRFM11 ele replica os pré-fixados e ele vai ter 20% de peso dentro do patrimônio. Agora passando para a parte de renda variável e pensando na renda variável brasileira, eu vou usar o DIVO11, porque é o ETF mais amplo e que entrega o melhor retorno possível para nós investidores. Porque não adianta nada você investir em ações e não ter retorno nenhum. Então é melhor ficar na renda fixa, que pelo menos tem segurança e retorno. Então você tem que buscar ETFs que gerem retorno e sejam diversificados. E o DIVO11 atende esses dois critérios, na minha opinião. Pelo menos até hoje ele atendeu e eu acredito que daqui para frente ele continuará atendendo. E eu vou colocar 5% de peso no DIVO11 e ele vai representar a totalidade das ações brasileiras. E na renda variável internacional eu vou usar o IVVB11 ou o IVV para quem investe diretamente lá nos Estados Unidos. É o mesmo índice, só que aqui no Brasil você acaba pagando 2 taxas de administração, só que você não tem os custos do IOF nem do spread para fazer uma conta em dólar, para transferir esse dinheiro em dólar e investir lá. Então tem seus prós e contras. Eu gosto do modelo de investir aqui pelo Brasil, mas eu sei que muita gente investe diretamente lá. Eu não invisto por lá porque meu patrimônio vai chegar na cota de imposto sobre herança e eu não quero correr o risco de ter que pagar 40% do valor do meu patrimônio lá como imposto caso aconteça alguma coisa comigo. E não tem como fugir desse índice do S&P 500. É o que tem as maiores empresas do mundo todo. Apesar dele só investir nos Estados Unidos, essas empresas são as maiores do mundo todo. Pode ser uma ou outra que acaba saindo das 500 maiores quando olha o mundo todo, mas não tem como não ter esse índice dentro da carteira. E eu prefiro ele do que o VT ou do que o World 11. Por quê? Porque esses dois índices são o mesmo, na verdade, mas esses dois ETFs diferentes, eles replicam o índice global. E eu não gosto desses índices globais, porque esses índices globais eles são muito pulverizados, na minha opinião. Entram tantas empresas dentro desses ETFs globais só com o critério de liquidez que entram empresas porcarias. Muitas das empresas que entram dentro desse ETF são empresas que estão ali só por conta da liquidez e não tem qualidade nenhuma. E eu não gosto de ter no meu patrimônio empresas sem qualidade. Então eu não invisto em ETFs globais porque eles não entregam uma qualidade satisfatória para mim e na minha opinião. Por isso eu prefiro ficar com o índice S&P 500 e com os ETFs, IVVB11 ou IVV. Então a carteira ficaria dividida dessa forma aqui, que eu estou deixando para vocês verem. Só que o mais importante vem agora, que é
saber quando vale a pena investir em cada um desses. Porque tem alguns desses aqui que não vale a pena ser investido e tem alguns que tem que dar prioridade para investir agora, porque daqui a pouco as oportunidades vão passar. O mercado é feito de ciclos e essas oportunidades passam. Então tem alguns que vão ser feitos investimentos antes e tem alguns que vai ser deixado para depois. E é isso que eu vou falar agora. E eu começaria montando o GPCA11 e o IRFM11, que é o ETF que está atrelado à inflação e aos pré-fixados. Porque as taxas que nós temos hoje, elas estão muito boas mesmo. E a gente tem que aproveitar essas taxas. Essas taxas não acontecem todo dia. Então a gente começa montando a carteira pelos ativos seguros e que vão entregar um bom retorno. Eu começaria por esses dois, GPCA11 e IRFM11. Depois eu começaria a fazer aportes no CDI-B11. E por ser pós-fixados, provavelmente a Selic ela vai começar a cair no futuro próximo. Então ele não vai entregar tanta rentabilidade quanto está entregando hoje. Por isso que eu não daria uma prioridade para ele. Mas viria logo em seguida, porque não dá para recusar. 14% de rentabilidade é uma rentabilidade muito boa. E daqui a pouco pode estar 13, 12, ainda assim vai ser uma rentabilidade muito boa. Então ele seria o terceiro que eu montaria na minha carteira. E depois desses três montados, desses três aportes já sendo feitos nesses três ativos, eu começaria montando a renda variável brasileira. Porque eu vejo grandes oportunidades dela para o longo prazo. Então a gente está num preço sobre lucro razoável, não está dos melhores, já esteve melhor no ano passado, no ano retrasado. Mas ainda assim é um preço sobre lucro bom para entrar. Vai acontecer oscilações, eu sei que nós estamos num ano eleitoral, eu sei que o Brasil é um país que não tem boas perspectivas para o futuro, mas dá para acreditar nessas ações dentro do DIVO 11, elas conseguem entregar rentabilidade, elas já provaram isso, elas já passaram por crises, por exemplo a crise da Dilma em 2016, e elas estão aí e estão sobrevivendo e estão lucrativas. Então dá para começar a montar a posição no DIVO 11 depois de ter montado uma posição satisfatória na renda fixa. E a renda variável internacional eu não começaria investindo nesse momento, porque o preço sobre lucro das empresas lá está muito alto. A inteligência artificial deixou os preços muito caros e a gente não sabe o que vai acontecer, se vai ter crise, se não vai, se os preços vão andar de lado por muito tempo. Então, o melhor a se fazer hoje com a renda variável internacional é a gente ter calma. Ter calma, uma hora a oportunidade vai surgir e quando essa oportunidade chegar, a gente começa a fazer os aportes. Se você quiser, você pode ir fazendo esse aporte que seria no IVVB11, você pode colocar ele no CDI-B11 por enquanto. E aí o dinheiro fica rendendo dentro do CDI-B11. E quando a oportunidade aparecer, quando você enxergar essa oportunidade, você tira do CDI-B11 e aloca no IVVB11 ou no IVV, independente de como você for investir no S&P 500. Eu faria isso, eu montaria nessa ordem e desse jeito. Eu acho que tem ativos de renda fixa melhor do que outros, igual eu falei, e acho que dá pra gente montar a renda variável brasileira, porque pro longo prazo ela vai conseguir entregar uma rentabilidade boa, na minha opinião. E se essa carteira com esses 5 ativos te agradou, deixa o like, se inscreva no canal, porque eu posto vídeo todos os dias com conteúdos interessantes para fazer você investir melhor. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é um conteúdo educacional. E comenta para mim, o que você mudaria na minha estratégia? Obrigado por assistir, pessoal. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!